Capítulo 55 – O plano de Fei. Preciso encontrar uma maneira de matar aquele mago. Pensou Fei. Mesmo com a força de Fei, ele estava tendo dificuldade em lutar contra um guerreiro de 3 estrelas. Para matar o mago, que tinha uma classificação ainda maior do que 3 estrelas e estava sob a proteção das tropas inimigas, era tão difícil quanto ir à lua. Ele estava tentando pensar em um plano viável enquanto ele estava em combate contra Landis, mas ele não conseguia nada. Mesmo se ele estivesse em modo bárbaro, modo paladino ou modo feiticeiro, seu poder e força não eram páreos para um mago que possivelmente tinha classificação de 4 ou até mesmo 5 estrelas. Em poucos momentos, os homens fortes se aproximaram. Eles queriam ultrapassar Fei e bloquear o guerreiro Landis para permitir que o rei recuasse. Não pode ser adiado. Fei decidiu. Ele sabia que o tempo estava muito apertado. Qualquer tipo de atraso poderia resultar na completa aniquilação de seus homens. Fei, de repente, rugiu e iniciou o grito de guerra ao uivo novamente. Uma onda assustadora de poder mental varreu e assustou os inimigos que se aproximavam. Depois de empurrar Landis um pouco para trás com seu golpe, Fei pulou no ar. Suas mãos seguravam um machado com força e ele golpeou como se quisesse cortar uma montanha ao meio. Esse golpe foi muito poderoso. Faíscas emergiram do atrito da lâmina do machado com o ar, como se um meteorito estivesse prestes a atingir a terra. Landis ficou surpreso. Ele não se atreveu a receber este golpe de frente. Bum! Imediatamente após o golpe a ponte rachou, poeira e pedras de cascalho voaram por toda parte. Toda a ponte parecia tremer. Algumas grandes rochas, que estavam presas ao fundo da ponte, caíram no rio e o impacto criou uma série de colunas de água subindo ao céu. Ah, você é uma galinha. Um guerreiro de 3 estrelas tem medo de tomar meu golpe. Fei zombou de Landis. Ele ficou na ponte e firmemente apontou a ponta de seu machado para Landis. Naquele momento, parecia que ele não era o único ali parado, mas sim que havia milhares de soldados atrás dele. A impressão dominadora criou um sentimento opressivo para os inimigos que estavam prontos para fazer seu movimento. Volte. Depois que fez zombou dos inimigos, sua expressão mudou, ele se virou e sacudiu seu braço. Uma enorme quantidade de força foi enviada de seus braços e ele empurrou para trás os homens fortes que estavam prestes a avançar passando por ele. Diante da força física de um bárbaro, os homens fortes sentiram como se tivessem encontrado uma parede dura e tropeçaram quando foram enviados de volta. Antes que alguém pudesse reagir, Fei saltou de novo, concentrando sua força e cortando para baixo. A lâmina do machado tornou-se vermelha novamente sob a alta velocidade que criava atrito com o ar. Com uma sensação de queimação, o machado visava a Landis e tinha um impulso incomparável. No ar, Fei gritou: "Ah, quem ousa levar este golpe?" Ninguém se atreveu. Incluindo o guerreiro de 3 estrelas Landis, todos os inimigos recuaram para se esconder deste golpe. Entre os milhares de inimigos, ninguém se atreveu a receber de frente o impacto do golpe da besta que tinha abertamente explodido a formação de escudos torre e lanças dragão. Quando confrontados por bestas que sacrificaram suas próprias vidas para matá-los, sua única opção era recuar. Mas Fei não aceitou isso como uma resposta. Ele continuamente saltou e derrubou os inimigos, sem se preocupar com qualquer resistência. Ele era como um animal louco, empurrando para trás os inimigos, passo a passo. Ninguém se atreveu a detê-lo, nem mesmo a responder aos seus olhares. Porra! 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 O quê? Ninguém se atreve a me enfrentar? Ah, são todos covardes que escondem suas cabeças em suas calças. Porô! Landis, onde está o seu orgulho como guerreiro? Venha lutar comigo. Quem se atreve a lutar comigo? Depois de cada ataque, Fei zombava dos inimigos e dava um passo à frente. Sua expressão orgulhosa era como um imperador olhando para seu próprio território e ninguém ousava olhar para ele. Cada vez que Fei deu um passo adiante, os inimigos tremiam e deram um passo para trás.
Mesmo Landis foi pressionado pelos golpes de Fei. Ele não duvidava que, se ele lutasse de frente contra Fei, mesmo com o escudo de energia de um guerreiro de 3 estrelas, ele seria cortado em 2 partes. Esse medo o forçou a se mover para trás continuamente. Em apenas 7 ou 8 segundos, Fei golpeou 8 vezes. Todos esses ataques atingiram a ponte como relâmpagos e toda a ponte estremeceu violentamente. Muita poeira e pedras enormes caíram no rio e mataram dezenas de animais sanguinários que lutavam pelos cadáveres. A superfície do rio tornou-se vermelha. Os inimigos tinham recuado uns 15 metros por causa da pressão de um único homem e seu machado. Depois dos 8 golpes, Fei parou e começou a rir. Os inimigos recuaram lentamente, assustados com o riso de seu oponente. Fei olhou para os inimigos com desdém. Então, de repente, ele tomou um par de passos para trás e pulou de novo usando o salto. Ele saltou mais de 5 metros mar e golpeou para baixo com toda a força que tinha. Este golpe foi, surpreendentemente, não destinado aos inimigos, mas sim à superfície da ponte atrás dele. Crack! O machado que o bárbaro Fei estava usando não aguentou mais sua monstruosa força e o grosso cabo preto torceu e quebrou ao meio. O poder enorme colidiu com a superfície da ponte e o som alto fez com que todos cobrissem instantaneamente as orelhas. Os inimigos que estavam perto e não eram tão fortes tiveram seus tímpanos estourados e o sangue fluiu de seus ouvidos. Alguns inimigos ficaram tão surpresos que não conseguiram ficar bem e caíram da ponte. O poder que Fei utilizou neste golpe era como a ira dos deuses. Os rostos de todos os inimigos estavam pálidos. Após o choque, muitas pessoas, incluindo PS, de repente tiveram uma pergunta em suas mentes: por que Alexander virou e bateu na ponte? Depois que a poeira e os fragmentos de pedra se foram, todos podiam ver mais uma vez a ponte. Fei estava na ponte e ele respirava pesadamente. Era óbvio que, depois de ataques tão desesperados, Fei estava exausto. Ele ficou lá em silêncio. Com a metade do cabo do machado na mão, Fei olhou fixamente para Landis com um sorriso sarcástico em seu rosto. Por um momento, um silêncio raro espalhou-se por todo o campo de batalha. Todos podiam ouvir sua própria respiração rápida. De repente, algo aconteceu. Crack! Todos ouviram um pequeno som. O pequeno som era tão suave quanto o choramingar de insetos, mas atingiu o coração de todos com a força de um trovão. Todos não podiam deixar de entrar em pânico, eles ficaram horrorizados quando descobriram que rachaduras parecendo teias de aranha surgiram sob os pés de Fei. De repente, como um raio de luz, muitas pessoas entenderam as intenções de Fei. Os 9 golpes terríveis de Fei não foram feitos com a finalidade de matar inimigos, mas para criar rachaduras na superfície da ponte. A ponte inteira estava coberta de rachaduras e começou a desmoronar. A ponte de pedra começou a tremer violentamente. Crack! 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 As rachaduras ficavam cada vez maiores. Enormes pedras de apoio e rochas soltaram da ponte e caíram no rio Zuli, centenas de metros abaixo, criando ondulações grandes na água. Merda! A ponte está prestes a entrar em colapso. Landis quase cagou em suas calças. Mesmo que soubesse quais eram as intenções de Fei, não teve tempo de detê-lo. Ele pisou no chão agressivamente e usou sua energia para empurrar-se para trás rapidamente. Mesmo que ele era um guerreiro de 3 estrelas, se ele caísse no rio, com as várias correntezas rápidas, não havia maneira dele sobreviver sob os dentes afiados dos milhares de animais sanguinolentos na água.